satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Estamos dando início a mais uma escola bíblica. Nesse dia 12 de junho de 2021, lição de número 11. No capítulo 11 de Eclesiastes, lição de número 11, no capítulo 11 de Eclesiastes. A confiança em Deus, o tema da lição de hoje, o título da lição. É a penúltima lição da série de lições O Sentido da Vida, mensagem de Eclesiastes e Cantares. A confiança em Deus é o título. Vamos pedir a bênção de Deus para que Ele possa iluminar nossas mentes para que nós possamos vir a aprender mais da santa palavra dele. Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor e Salvador, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que nos tem dado, Senhor, de nos reunirmos aqui, Senhor, de explicar, de explanar a Tua palavra sobre o sentido da vida e nesse momento falar sobre a confiança em Ti, meu Deus. O tema da nossa lição é confiança em Ti, confiança em Deus. Ó Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, venha abençoar a cada um que venha ouvir, Senhor, venha aprender com essa santa palavra. No nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá nessa escola bíblica, então, nesse tema de a confiança em Deus, capítulo 11 de Eclesiastes. O texto base é Eclesiastes 11, verso 1. Nós vamos procurar ler todo o texto, mas a princípio o Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Qual que é o objetivo hoje da nossa lição ao falar sobre a confiança em Deus aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11? O nosso objetivo, qual que é o objetivo da lição? Ensinar os discípulos de Jesus Cristo que nós, como discípulos de Jesus, diante das imprevisibilidades e oportunidades da vida, mostraram que devemos sempre confiar em Jesus. Ensinar sobre os discípulos de Jesus Cristo que diante da imprevisibilidade e oportunidade da vida, nós vamos mostrar que devemos sempre confiar em Deus.
diante das oportunidades e diante daquilo que é imprevisível, né? Que possa vir nos alcançar. Tá certo? Então, capítulo 11 de Eclesiastes. Chegando nessa lição, capítulo 11, nós vamos... lembra, nós estamos falando sobre o sentido da vida, buscar o sentido da vida, e ao buscar o sentido da vida, nós vamos encontrar muitos desafios da vida, né? E um dos desafios maiores que o ser humano vai encontrar, talvez não deveria ser, mas talvez pela nossa acomodação por um longo tempo nas circunstâncias dessa vida favoráveis, nós ficamos assim, sem ter uma compreensão ou sem esperar aquilo que é imprevisível, né? São coisas que acontecem, mas nós muitas vezes não pensamos nisso. Então, o maior desafio do ser humano é lidar com o quê? Com aquilo que é imprevisível, né? Com aquilo que é imprevisível. Porque esse imprevisível vai trazer o quê? Uma sensação de insegurança, né? Uma sensação de segurança, vai trazer um medo, vai trazer ansiedade. E esta, por assim dizer, esse sinal, essa ansiedade, é um dos grandes males do nosso tempo. Medo e ansiedade são dois grandes males do nosso tempo, né? Porque a ansiedade, ela é definida como a excessiva preocupação com o futuro. Ansiedade é isso, nós ficarmos muito preocupados com o futuro, com medo das coisas imprevisíveis, né? Aí o que acontece? E isso vai mostrar também, muitas vezes, que nós não confiamos tanto assim na soberania de Deus. Talvez falta conhecimento, falta intimidade com a palavra de Deus para aprender sobre que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, o capítulo 11 de Eclesiastes vai nos apresentar algumas diretrizes, né? Algumas diretrizes que irão ajudar a lidar com as incertezas, né? As incertezas, com aquilo que é imprevisível na vida, né? E os riscos que a vida nos apresenta, né? Risco que ela está sempre nos apresentando, né? Então, esse capítulo ele vai nos convidar a viver de maneira melhor, né? Em cima das incertezas. A viver melhor, apesar das incertezas, com fé e responsabilidade. Fé e responsabilidade. A lição será dividida nessa parte. Fé e responsabilidade, né? Nós vamos ver outra divisão, mas que é esse tema dando outro nome. Fé e responsabilidade. Já que todos nós seremos julgados por Deus, né? É o que vai ser a conclusão, nós iremos prestar conta a Deus, né? Diante de Deus. Então, trabalhando o texto aqui de Eclesiastes, né? Trabalhando o capítulo 11, vai reunir aqui alguns provérbios e algumas máximas da sabedoria aqui de Salomão, que ele já havia composto há muito tempo, né? Tanto que lá em 1 Reis, capítulo 4, 32, vai falar da quantidade de provérbios, né, de sabedoria que Salomão já havia composto, né? Como é que Salomão já havia composto, tá certo? E esses provérbios vai nos ajudar a lidar com as incertezas da vida. Como eu falei assim, vai nos ensinar a viver com fé e com responsabilidade. Não foi essas duas grandes divisões, nós vamos falar aqui. E aqui o autor da lição, não de Eclesiastes da lição, ele coloca dois tipos de pessoas, né? Que precisam tanto de fé e de responsabilidade. Ele fala de alguns que vivem imprudentemente, né? Pessoas que são imprudentes no viver o dia a dia. Apesar
das coisas imprevisíveis, apesar daquelas coisas que nos tomam de surpresa, das incertezas da vida, essas pessoas não vivem com responsabilidade, elas vivem imprudentemente. Então, esse é uma das partes que ele quer colocar, né? Uma vez que nós devemos viver com responsabilidade, e na questão de não viver imprudentemente, é porque nós não temos o controle sobre todas as coisas. Isso que Salomão vai nos apresentar. Nós não podemos viver imprudentemente. Por outro lado, nós também não podemos viver paralisados, né, de medo, de ansiedade, por ter medo do futuro. Nós não podemos viver paralisados pelo medo do futuro. Então, nós não podemos nem viver imprudentemente e nem viver paralisado. Então, o sábio aqui vai propor algumas diretrizes mais adequadas, uma terceira via, para nós vivermos uma vida como crente, e como agir de maneira diferente e uma maneira de confiar em Deus e confiar no futuro que Deus prometeu para nós, tá certo? Então, a primeira parte da lição, essa lição vai trabalhar 2 tópicos, que vai ser assim: trabalhe com confiança. Do verso 1 ao verso 6, nós iremos falar como trabalhar com confiança. E do verso 7 ao verso 10, nós iremos trabalhar com os irmãos sobre como desfrutar dessa vida com responsabilidade. Então, apesar das incertezas da vida, nós vamos trabalhar com confiança. E apesar por causa das incertezas da vida e da graça de Deus, nós vamos desfrutar dessa vida com responsabilidade. Então vamos lá na questão de trabalhar com confiança, né? Trabalhar com confiança, apesar das incertezas. Então o autor começa esse capítulo falando assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. O que ele quer dizer com isso, né? Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Na época de Salomão, as embarcações não eram embarcações, essas embarcações modernas que navegavam os oceanos com mais confiança, com segurança. Então, você entrar no navio era ou apostar em mercadorias, ou colocar mercadorias no navio para vender e voltar com lucro, era um desafio, era uma coisa de confiança, porque nem todos os barcos que entravam no mar voltavam inteiros ou voltavam com as suas mercadorias, porque na época eles não tinham essas técnicas de navegações que nós temos hoje, né? Então, as embarcações que eram levadas pelas rotas comerciais marítima, né, havia um perigo. Então, quando ele fala assim, que nós devemos lançar o pão sobre as águas, quer dizer, porque depois de muitos dias você o achará, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Os comerciantes daquela época, você tem que fazer comércio, você tem que produzir. Então, você tem que, hoje, se poderíamos falar arriscar, né, você tem que confiar. Você tem que confiar e lançar. Então, apesar das incertezas das embarcações, apesar das incertezas das navegações, eles tinham que fazer as rotas comerciais. Eles tinham que depositar seus bens, seu pão, e confiar que os navios retornariam com outros produtos ou retornaria com o lucro deles, né? Então, apesar das incertezas, eles tinham que lançar os seus pães sobre as águas, esperar que o navio voltasse e eles teriam o quê? Lucro, né? Então, ele ensina aqui que nós devemos confiar em Deus a nossa vida, mesmo diante das incertezas do amanhã. Então, essas incertezas não devem nos paralisar, tampouco impedir que nós de sermos uma pessoa generosa. Nós devemos trabalhar, enfrentar os desafios, apesar das incertezas, e mesmo assim, apesar das incertezas, nós devemos ser generosos, porque no verso 2 ele fala assim:
verso 2 ele fala assim: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra, né? Você não sabe que mal sobrevirá à terra. Alguém poderia entender isso aqui e falar, mas isso aqui não é prudentemente. Se você tem um negócio que é uma incerteza, você não sabe se vai retornar. E por outro lado, diante das incertezas, você vai repartir o que você tem com 7 até com 8. Uma pessoa secular, uma pessoa que não confia em Deus, talvez ela fale, não, eu tenho isso aqui, eu tenho que garantir a minha sobrevivência e daqueles mais próximos. Eu não, nessas circunstâncias, não tem como eu ser generoso. Eu vou guardar o que eu tenho. Mas as incertezas da vida não podem impedir que nós sejamos generosos. Nós devemos ser pessoas generosas, né? Trabalhar com confiança e mesmo em certas circunstâncias ser generoso. A razão disso aqui é que muitas vezes nós temos coisas que acontecem nesse mundo, nessa terra, né, embaixo do sol, que não está diante do nosso controle, não está diante do controle humano. Olha o que ele diz aqui no verso 3 e 4. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. E se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ficará. Né? Então, tem coisas que nós não temos controle. As nuvens estão cheias, com certeza a chuva vai cair. As nuvens estão cheias. A árvore caiu para o norte ou para o sul, lá ela vai ficar. Você não tem que mudar isso, né? Isso é o natural, né? Isso faz parte da natureza. Então, é um processo natural. E esse processo natural da vida, nós... às vezes, ele é até mais, assim, forte em nossa vida do que aquilo que é imprevisível. Porque elas são inevitáveis. Elas não são imprevisíveis, são inevitáveis. Essas coisas não é questão de ser imprevisível, são inevitáveis. As nuvens estão carregadas, vai chover. A árvore caiu, vai ficar lá. É inevitável, você não pode mudar isso, né? Então, essas circunstâncias, além de muitas circunstâncias, além de imprevisíveis, são inevitáveis e não podemos impedir, como a morte, né? A morte é uma coisa que é imprevisível, nós não sabemos quando vai acontecer, mas também não podemos impedi-la, né? E o sábio vai continuar assim, né? Que o medo das circunstâncias e das intempéries da vida não pode nem deve ser motivo de impedimento para compartilharmos com o próximo os nossos recursos, né? Os nossos recursos. Isso é falando novamente sobre a generosidade, né? Nem obstáculos, né, para que nós possamos trabalhar, estudar, planejar, casar, fazer coisas, né? Então, o verso 4, ele fala assim: quem somente observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Às vezes, diante dessas coisas inevitáveis do imprevisível, nós nos tornamos pessimistas, sempre vendo o lado negativo e nunca confiando em Deus. Então ele fala assim: se você ficar só observando o vento, você não vai produzir. Se você ficar observando, o desemprego está alto, né? A inflação subiu, está tudo caro, você nunca vai fazer nada. Nunca fará uma colheita, ou você nunca vai sair para procurar um emprego, ou nunca vai querer estudar para ter uma profissão melhor, porque você vai falar, não adianta. Quantas e quantas vezes a pessoa fala, mas para que eu vou estudar? Para que eu vou me formar? Para que eu vou me preparar? Está tudo ruim. Ou ficar só reclamando de uma coisa do outro, né? Então ele fala assim: quem somente observa o vento, né, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca vai cegar, nunca vai colher. Então, olhar somente para os problemas desse mundo é prejudicial para a vida e é paralisante. Lembra que essa questão de trabalhar com confiança, né,
é uma questão de fé, que eu falei da primeira divisão, fé. Fé. É aquilo de você verificar que você não tem controle em tudo, mas confiar em Deus. Deus, você não pode ficar paralisado, tá bom? Viver exige confiança em Deus. Certo, irmãos? Viver exige confiança em Deus, apesar de todas as circunstâncias da nossa vida. Apesar das muitas circunstâncias da vida, seres imprevisíveis, né? Que fogem da nossa compreensão, nós não sabemos. Então, o sábio, ele apresenta até um paradoxo aqui para nós, né? Entre a ignorância humana e a soberania divina, ao citar o critério da formação, né? Da formação do vento e da concepção da vida. Então, no verso 5, ele vai falar assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim você também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, ele está falando assim, a ignorância humana, o autor coloca aqui, a ignorância humana e a soberania divina. Então, nós temos que aceitar que nós somos ignorantes entre muitas coisas. Mas, apesar da nossa ignorância, nós devemos confiar no quê? Na soberania divina. Você não conhece todas as coisas. Então, não é da sua alçada você saber se pode ou não pode. Faça o que deve fazer. Viver exige confiança em Deus. Obedeça a Deus, né? Faça o que Deus mandou você fazer e não tente ter todas as respostas. Então, mesmo que não entendemos tudo, o que ocorrerá conosco, o que ocorrerá, nem todos os mistérios da vida, devemos confiar na bondade soberana do nosso Deus Criador. Então, ele vai até ilustrar essa circunstância, né, que no verso 6 ele fala assim, você semeia, né, semeia a sua semente de manhã e à tarde, semeia de manhã e à tarde. Ele fala que aquele que observa o caminho do vento, né, no verso 4, aquele que somente observa o vento nunca vai semear, e aquele que olha para as nuvens nunca vai colher. E ele fala assim, semeia a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados olhando para o vento, né? Já estou até colocando a parte mais aqui, porque você não sabe qual irá prosperar. Você semeia, né? Semeia a semente de manhã à tarde e não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta ou aquela. Então você planta aqui de manhã, planta do outro lado à tarde, continue plantando, você não sabe qual irá prosperar. Ou se ambas igualmente serão boas. Então, o que ele está falando? Não faça o mínimo. Não faça o mínimo esperando, não adianta. Faça o que tem que fazer com abundância. Faça 2, 3 vezes, né? Você não sabe se tudo aquilo, se uma ou outra vai prosperar ou se todas, né? Se todas prosperar, glória a Deus, né? Deus tem todo o poder de fazer isso, né? Então, cabe a nós cumprir a missão diante de Deus, fazer aquilo que Deus nos determinou, né? Assim como o Salmo 127 fala, né? Que se o Senhor não guardar a cidade, eu acho que é isso, né? Se o Senhor não guardar a cidade, aí deixa eu ver aqui. Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, não importa, aí que está falando assim, se Deus não guardar a cidade, sabemos que tudo vem de Deus, se Deus não guardar, mas isso não nos isenta de fechar a porta, de colocar sentinelas. Deus é a proteção de tudo, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, diante das incertezas da vida, nós devemos agir com sabedoria, com fé, né? Com sabedoria, com fé, trabalhando e confiando em Deus, confiando na soberania de Deus, na soberania de nosso Senhor Deus e Salvador, tá bom? Essa é a primeira parte, né? Da questão de trabalhar, de não nos paralisarmos diante das incertezas do mundo, da vida, ou na questão de ter fé. Agora nós vamos para outra parte, que é desfrutar de todas as coisas com Deus, com responsabilidades. Aqui
não é questão de trabalhar com ou não fazer nada com medo paralisante. Aqui é você enfrentar essa vida irresponsavelmente. Sem você meditar, sem você perceber, sem você olhar o quê? As incertezas da vida ou o que será cobrado de você. Aqui que ocorre um perigo também, você desfrutar dessa vida irresponsavelmente e nem, não olhar para as incertezas do futuro, né? Então o autor fala aqui, se as incertezas do futuro não devem nos paralisar, o sábio também vai nos mostrar que na segunda parte do capítulo 11, do verso 7 em diante, que elas também não podem nos impedir, né, de desfrutar das coisas boas da vida. Nós devemos desfrutar, mas desfrutar com responsabilidade. Não pode nos paralisar, mas também não pode nos levar a desfrutar, ou não desfrutar, ou desfrutar da vida irresponsavelmente, né? Então, ele fala assim no verso 7, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Doce é a luz, agradável aos olhos é ver a luz do sol. Interessante que ele começa todo o livro falando assim, aquilo que faz debaixo do sol, E aqui ele está olhando para cima, né? Doce a luz e agradável é ver o sol. Ver o sol é agradável, né? Então Salomão está procurando nos ensinar aqui que ao acordarmos cada novo dia, né, devemos aproveitar a oportunidade. Devemos nos deleitar em Deus, agradecer por mais um dia que Ele colocou na nossa frente, né? Mais um dia que Ele colocou, e nos deleitar em Deus e aproveitar cada dia como uma oportunidade de viver com alegria, satisfação e gratidão, que é o grande propósito de Deus para nós nessa vida. Nós devemos viver com alegria, satisfação e gratidão ao nosso Deus. Tudo isso tem que ser voltado para Deus, é o grande propósito dele para conosco, né? Então esse convite de desfrutar a vida não é um prazer hedonista, né? Um prazer a todo custo, mas é um viver com consciência. Hoje eu estou aqui, estou desfrutando dessa bênção, desse novo dia que Deus nos deu. Então significa o quê? Desfrutar das alegrias de hoje com a consciência que a vida não é um mar de rosa, né? Porque ele fala assim, doce é ver o sol. E ele fala assim, mas, né? Não tem um mas, ele fala, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Ó. Ele fala, mesmo que uma pessoa viva muitos dias, né? Viva muitos e muitos dias. É interessante que ele fala assim, deve alegrar-se em todos eles. Ao viver muitos dias, ele deve alegrar-se todos os dias. Aí ele separa esse dia. Mas fique sabendo, né, que durante todos esses dias que você deve se alegrar, você vai ter que se alegrar também por um dias de trevas. Nos dias da dificuldade, nos dias daquilo que é imprevisível, nos dias daquilo que é inevitável, você deve se alegrar também. Mas você tem que ter uma certeza, até esses dias de trevas, são vaidade, quer dizer, são passageiros, eles vão passar, eles não vão continuar, eles irão passar. Então, isso é até um incentivo, um incentivo para que nós desfrutamos com alegria e com consciência e com responsabilidade. Desfrutar a vida deve ser de modo consciente, né? Deve ser de modo consciente, saber que existem esses dias. E esse contraste onde ele fala há dia de luz e há dias de trevas. Há dia de luz e dia de trevas, né? Você vai estar olhando, é bom ver o sol, né? É bom ver a luz do sol. É bom você só ver, se fosse só dias de alegria, só dias que fosse iluminado, mas vai haver dia de trevas, né? Então ele faz esse contraste que
há dia de trevas que serão muitos. Aí ele fala que não serão poucos. Mas tudo isso que virá é vaidade. Tudo isso é passageiro. Não vai continuar. Então, o que ele coloca aqui? Desfrutar a vida deve ser feito de modo consciente, mas, acima de tudo, responsável. Porque um dia nós seremos julgados por tudo isso, como diz lá em Apocalipse 20, verso 11 e 15. Então, aí ele se volta assim o seu conselho para a juventude. Lembra que ele fala sobre pessoas viver muitos dias, muitos anos. E essa pessoa que viveu muitos anos já está acostumada a perceber que existem dias de trevas e dias de luz e dias de trevas, dias de dificuldade. Mas o jovem talvez não conheça isso. Então ele fala assim: alega-se jovem na sua mocidade, e que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Né? Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Né? Então, ele dá um conselho assim, mas você quer viver dessa maneira? Você quer viver... mas Deus vai trazer, vai te cobrar. Se você viver essa vida aí irresponsável, sem significado, ele deve viver a sua vida, né? Aproveitar bem a sua vida, mas deve ser uma vida aproveitada com responsabilidade, né? Porque essa parte, como eu falei, da juventude, sem conhecer muitos as dificuldades da vida, pode ser meio irresponsáveis. Então, nós devemos procurar viver sempre com responsabilidades. Ele fala, continuando aqui, ele fala assim: alegre-se jovem na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agrade os teus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhes pedirá conta. E ele fala: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele fala aqui, você tem que se preparar, porque até a mocidade, você tem que preparar, porque até a mocidade é passageira. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, o que deve ser feito? Né? Tomar cuidado com a precipitação, com os abusos, evitar isso, né? Cuidar do coração, cuidar do corpo, ter uma atitude sábia, responsável, que deve ser praticado o mais cedo possível, que nós vamos ver na próxima lição, né? Deve ser buscado o mais cedo possível, né? Então, nós vamos ver aqui o que o sábio quis ensinar. Para o sábio, no fim, tudo é vaidade. Isso é passageiro. Agarrar-se demasiadamente às coisas é uma ilusão. Por isso, viver um exercício constante de fé. Um exercício, né, de confiar em Deus e saber que Deus governa as coisas. Confiar no Senhor. Ensinou o sábio é a chave mestra para desfrutar de paz e segurança, enquanto trabalhamos e aproveitamos a vida de modo responsável. Confiar no Senhor é a chave. Nós devemos confiar, né? Confiar para viver com fé e com responsabilidade. Os dois últimos tópicos aqui com os olhos na vida, para encerrar a lição, então é um conselho que o autor da lição vai, usando o Eclesiastes, vai nos trazer. Diante das imprevisibilidades da vida, seja confiante. Né? Não pare. Diante daquilo que é imprevisível na nossa vida, seja confiante. E a confiança em Deus foi o tema central para superar o medo e a aflição e a ansiedade. Então, nós vamos ver, confiança em Deus é o tema central para nós superarmos a aflição, o medo e a ansiedade. Sem essa confiança em Deus como central na nossa vida, nós nunca iremos superar a nossa aflição, o nosso medo e a nossa ansiedade. E prosseguindo, diante das oportunidades, né, que apesar
da nossa dessa imprevisibilidade, apesar das coisas naturais que irão acontecer, vai acontecer muitas coisas, muitas boas oportunidades na nossa vida. E diante das boas oportunidades, nós devemos ser responsáveis. Lembra que ele falou, tudo é vaidade, né? Aquilo que é imprevisível é vaidade, né? Porque um dia, com a graça de Deus, essa imprevisibilidade vai acabar, essas coisas vão deixar de existir, né? E essas oportunidades que nós temos aqui ainda debaixo do sol, dentro desse mundo caído, também são vaidade. Então nós devemos ser responsáveis, né? Porque lá, Romanos 2,6, Paulo fala assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus vai retribuir a cada um de nós conforme o nosso procedimento, da maneira como nós iremos proceder, tá bom? Então, vamos colocar esse desafio, né, em nossa vida. Vamos procurar viver com confiança em Deus, vamos buscar analisar na nossa vida, pensar na nossa vida e não parar diante dos desafios, diante das dificuldades, né, daquilo que é inevitável, e vamos continuar em frente com confiança. E as boas oportunidades que irão vão aparecer para nós, vão se apresentar a nós, nós devemos agir diante delas com responsabilidade, vendo se é boa ou se é má. Se é boa, nós vamos agradecer a Deus, vamos viver diante de Deus com gratidão, com satisfação. Mas se essas oportunidades que possam aparecer não for boas, que nós devemos afastar. E mesmo as boas oportunidades, nós devemos trabalhar nelas para que elas não sejam uma pedra de tropeço. Tá bom, irmãos? Chegamos assim ao fim de mais uma escola bíblica, de mais esse estudo. Semana que vem nós vamos estar no último livro, no último capítulo, né, de Eclesiastes, O Segredo da Vida, capítulo 12 de Eclesiastes. Então leia o livro de Eclesiastes, dá tempo de você ler. Em 1 hora você consegue ler todo o livro de Eclesiastes, estuda ele bastante para você encontrar e você buscar o sentido da vida, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe, que Deus enriqueça a sua vida com a palavra dele e que você aceite esse tesouro em seu coração e em sua mente. Amém, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.